noite, gente. Eu sou o Edgar. Muita paz, muita graça de Deus. Quero também saudar quem nos acompanha, seja pelo YouTube, seja pelo culto online. Que bênção, né? Cada semana tem aumentado aí a quantidade de gente acompanhando nossos cultos. Às vezes, durante a semana, chega a mais de 400 pessoas, 500. Hoje de manhã, já quase 200 aí de manhã. Quer dizer, até agora à tarde, né? Então, um abraço a todo mundo que está sintonizado com a nossa comunidade. Agradeço às Déboras que estiveram de manhã, crente raiz, manhã e noite. Graças a Deus, né? Muito bem, gente. Estou animado de falar delas, porque o clima está muito carregado de oração maravilhosa, não é? O culto... Ah, como é bom cantar, não é? Tem algo especial no domingo, que é a presença de Jesus. Você é importante, Deus te ama, mas Jesus é mais importante que você do que eu, né? É isso que interessa. E nós estamos aproveitando para falar hoje do Dia da Visão. O que é o Dia da Visão? Cada 2 meses, nós separamos um dia para trazer de volta, resgatar a visão de alcançar pessoas de pequenos grupos, que é uma visão que Deus nos deu para treinar líderes, porque antigamente nós não tínhamos PGs avulsos. Numa casa, outra casa, começava, às vezes parava, às vezes tinha líder, às vezes não tinha. Só o que acontece agora é de maneira intencional, nós estamos treinando pessoas e contando também com os anfitriões que abrem suas casas para receber o povo e compartilhar aquilo que Jesus fazia, não é? Nas ruas e de casa em casa, Jesus estava presente, atraindo as pessoas. E nós vamos falar hoje, unindo tanto o Dia da Visão, quanto uma personagem da Bíblia muito interessante, muito agregadora, muito de Deus. O nome dela, que tem a ver com o que está escrito aqui na camiseta das mulheres, Desperta Débora. Então, cada uma delas tem o seu nome, mas além de ter o seu nome, é uma Débora. Então, nós temos aqui a Ivonete Débora, a Sandra Débora, a Ana Débora, a Maria Débora e assim por diante. Débora está virando até sobrenome, né? Olha que importância que está tendo. Então, gente, nós vamos ler um texto aqui que fala sobre essa personagem incrível, que está em Juízes, capítulo 4, de 1 a 10. E eu vou acelerar um pouco, porque eu tenho que dividir o tempo com elas, tá certo? Para que todos nós consigamos trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações. Então, vamos começar aqui. Depois da morte de Eude, quem é Eude? Era um juiz. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Essa expressão vai aparecer pelo menos 3 vezes no capítulo 4, dando a ideia que parecia um gigante Golias que vinha e falar: nós somos invencíveis, ninguém pode com a gente. Porque era uma tecnologia na época que só eles tinham. Carros de ferro, gente. O povo hebreu mal tinha aquelas fundas que Davi usava, não é? E poucas armas, poucos equipamentos. Então, eles dominaram 20 anos, haviam oprimido, olha lá, cruelmente. Quanto tempo? 20 anos. Imagina você plantar trigo, plantar milho. Na hora que você for colher, chegam os caras nos carros de ferro, encosta lá na sua fazenda e fala: 80% da plantação aqui é minha. 70% é minha. E às vezes tudo é meu. É tanto assim que o Gideão malha o trigo no lugar que esmagava a uva para fugir desses caras, porque eles chegaram e o imposto era muito caro. Sem falar, cruelmente, quantas mulheres devem ter sido violentadas por causa desses homens perversos, que dominavam, que oprimiam a nação. Então, eles viviam debaixo de uma opressão e havia também, por parte do povo, injustiça social, desigualdade, e havia um sincretismo religioso, porque o povo quando está tudo bem, gente, a gente começa a esquecer de Deus.
A gente confia na nossa capacidade, na empresa, no nosso braço forte. E, de vez em quando, a gente só... Eu digo isso para vergonha nossa. Às vezes só buscamos Deus no sufoco. É o que estava acontecendo aqui. Ah, sim. Eu pulei uma parte aqui. Vamos voltar? Débora... Está lá. Ah, está aqui. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Aqui já aparece essa mulher fenomenal. Aqui já temos qualidades dela. Profetisa, pessoa antenada com Deus. Porque que é uma profetisa? Alguém que buscava em Deus. Eles tinham a Torá de Moisés, não tinha a Bíblia completa como nós tínhamos. Era uma mulher de oração, né? Uma das marcas das Déboras. Antenada com o Eterno. Tinha discernimento, sabedoria, maturidade. Provavelmente já uma senhora de uma certa idade. Mãe, provavelmente. E pai, porque ela tem um marido aí. E uma mulher, para ter uma postura dessa, uma mulher abençoada por Deus. Então ela tinha toda essa autoridade. E liderava Israel. De 12 juízes que tinham, quantas mulheres tinham? Uma. Dos juízes da época, dos juízes de Israel. Porque era uma sociedade tremendamente masculinizada, as mulheres não tinham as oportunidades e liberdades que elas têm hoje. Já já eu falo sobre isso. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora. Algumas traduções falam palmeiras. Talvez ela fosse palmeirense, né? Palmeiras. Mas nesse texto aqui fala tamareira. E eram... as árvores têm uma coisa a ver com a outra, tá? Tanto a tâmara quanto a palmeira. Entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam. Para que procuravam a Débora? Para que ela decidisse suas questões. Então, a Débora era uma juíza de pequenas causas. Entendeu? O camarada brigava lá com a esposa, ia para o divórcio, vamos consultar a Débora. Outro tinha sua propriedade invadida pelo vizinho, puxava uma cerca um pouco mais, vamos para a Débora. Outras pessoas estavam lá quebradas, amarguradas, eu vou me consultar com a Débora para a Débora orar por mim. Bom, ela era essa mulher que atraía as pessoas para poder ela ajudá-las. Ela se envolvia com as pessoas. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão. Aqui já é um general de guerra. Apesar dele não ter o destaque que tinha o inimigo, mas era um líder no momento. E lhe disse, o Senhor, olha só, o Deus de Israel lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vai atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Será que tem marido que fala assim com a esposa? Eu só vou se você for. Eu só vou ler a Bíblia se você ler. Eu só oro se você orar. Gente, vamos parar com isso, né? É demais um homem que é tão dependente assim da mulher, né? Que só faz as coisas se ela for junto. Será que... Ah, não, isso não existe mais, né? Isso é uma época de Baraque. Vamos mudar de assunto aqui, ó. Respondeu Débora. Está bem. Irei com você. Mas saiba, olha só. Por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi, e ela foi, a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. No capítulo 5, outras tribos irão se agregar, mas tem 4 que recusaram ir.
Eu fico pensando aqui, a Bíblia não fala por quê. É bem provável que aquelas 4 tribos recusaram porque uma mulher estava no comando. E perderam a bênção. Mas é bem provável que isso influenciou. Isso está no capítulo 5, porque a narrativa está no capítulo 4 e no capítulo 5, os mesmos acontecimentos estão em forma poética. E no capítulo 5 tem mais detalhes do que no capítulo 4. E não dá para a gente abordar os 2 capítulos, mas você pode ler em casa que você vai ver que se tornou um cântico, uma poesia heróica das gigantes, 2 mulheres, a Débora e essa outra que vai vencer o comandante, que vai entrar em cena daqui a pouco, que se chama, falamos de manhã, qual é o nome da mulher? Jael. Débora e Jael, poder que vem do céu. As 2 juntas, combinadas. Muito bem, gente. Quer ver uma mulher além do seu tempo? Tem mulheres que marcam períodos da história. Temos um meio time de futebol aqui, ó, só para falar rapidamente. Miriam, a irmã de Moisés, a mãe de Moisés, Joquebede, mulher de visão. Ruth, Ana, Esther e a Débora. Meio time de futebol aqui, falei rapidamente para vocês verem. E tem gente que acha que judaísmo e cristianismo é religião só de homens. Como Deus usa poderosamente as mulheres, que eu estou lembrando agora de Lucas capítulo 8, que fala que além dos discípulos, 12, um batalhão de mulheres, inclusive mulheres da alta sociedade, vinham juntos com os discípulos e elas patrocinavam a vida dos 12 de Jesus. Olha que maravilha quando você vê lá Lucas 8 e fala lá de altas oficiais do palácio de Herodes e gente desse tipo que patrocinava o ministério de Jesus. E a gente tem umas mulheres maravilhosas aqui na igreja, como as Déboras, que empurram a gente para ir para frente. Vamos embora! Voltando aqui para o nosso texto, gente. Aqui tem um acróstico que tem tudo a ver com a Débora. Né? Olha que legal. É o dia da visão e a Débora é uma mulher que tem muita visão. Deu certo. Visionária. Ela é uma mulher de iniciativa. Aliás, são 2 palavras aqui que a gente pode usar no I. Intrépida, que quer dizer corajosa, e também de iniciativa. Qualquer uma das 2 palavras que eu usar cabe bem com o característica dela. Sábia, altruísta, né? Pensa no outro. E ela também era uma mulher ocupada, eu poderia dizer organizada também, mas vamos pegar ocupada. Gente, é impressionante falar sobre essa mulher. Em tempos de crise, Deus usa homens e mulheres sintonizadas com Ele como arautos e conselheiros, os quais orientam ao caminho de volta à paz. A vitória e a liberdade unem-se com outros de variados dons e, pela graça, surgem no cenário da fé como verdadeiros atalaias do bem e da verdade. Porque ela era visionária. O povo se distanciou de Deus, que era algo muito comum. O livro de Juízes, se você colocar num gráfico, é assim, ó. Altos e baixos, altos e baixos. Quando as coisas estavam boas, não buscavam a Deus. Quando as coisas, o bicho pegava, corria para Deus. Sabe? Parece com a gente. Alto, uma inconstância, uma falta de direcionamento. Os homens estavam muito fracos. Os homens muito moles. Será que nos nossos dias não tem homens se omitindo do seu papel, a começar de casa? Sabe, parece que Débora é um protesto de Deus contra um povo em que os homens não assumiam o seu papel de homem. Olha, eu fico um pouco preocupado com a nossa geração, porque tem muitos homens ficando muito efeminados. A gente está perdendo essa figura masculina de hombridade, né? de coragem, de enfrentar a dureza da vida,
de proteger a mulher, de ser educado com as mulheres, de tratá-la com cavalheirismo. Então, infelizmente, às vezes você vê homens deixando as mulheres sobrecarregadas. E muitas mulheres nem deixam o marido agir. Você já conversou com alguém que você está falando, a mulher nem deixa o marido falar? Tadinho. Mas isso aqui é uma outra história, né? Vamos voltar para o nosso ponto aqui. Ela viveu no ano 1125 a.C. Por que ela era visionária? Porque ela viu o povo dela se distanciando de Deus e ela buscou mais o Senhor com muita intensidade. Olha, Deus falou, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Ela se tornou profetisa, gente. Ela estava tão antenada com Deus, ela obteve um discernimento tão grande que Deus revelou para ela o que iria acontecer. As pessoas estavam frias. Sabe quando passa um período de frieza, de desânimo, de inércia, de um povo apático? Ela busca Deus. E parece que começa a arder o coração dela uma mensagem que Deus vai resgatar aqueles bons tempos de Josué, quando o povo saiu do Egito e quando o povo chegava, era Deus no comando e as pessoas tremiam de medo. Muitas vezes o povo de Israel nem precisava lutar. Mas olha, a realidade era difícil, porque 900 carros de guerra, que era o que o rei de Canaã, era uma coalizão, gente. O que é uma coalizão? São várias tribos que se unem para oprimir as tribos, porque eram cidades-estados. Cada cidade, né, ali na região, tinha ali seus muros e tal. Eles fizeram uma coalizão e mandavam e desmandavam. Imagina você enfrentar, naquela época, os soldados hebreus, judeus, a pé, talvez com um pedaço de pau, um pouco de espada ou faca. Pastor, você está exagerando. Nos dias de Davi, o Davi, coitado, nem espada tinha. O Jonatas deu para ele de presente uma espada. E narra lá no texto que quem fornecia material de guerra para os hebreus eram os filisteus, que eles também dominavam o ferro. Então eles tinham que comprar do inimigo ferramenta. E você acha que eles facilitavam vender arma? Então eles viviam no maior sufoco. Aí são caras que vêm em carro de ferro. O soldado está dentro do carro de ferro, que já era pesadão. Já tem uma proteção aí naquele carro. Os caras de lança, de espada. Então eles dominavam mesmo. Dominavam. Parecia que o inimigo era invencível. É o que o Golias se aparentou. Era o que o Gideão também, né? Que os midianitas que cercaram Gideão, que está no capítulo 7 em diante, a história de Gideão, era como a areia do mar, pareciam invencíveis. E agora também o inimigo parece invencível. É por isso que a gente dá até um desconto para o Baraque. Porque quando a Débora fala assim, Deus está mandando você ir para o Monte Tabor, chama 10.000 homens, que Deus vai dar a vitória. Ele deve ter confiado a barba, né? Sim. Você está mandando eu ir lá para o monte, enfrentar 900 carros de guerra. Por isso que ele falou, eu só vou se você for. Porque eu também, gente, eu acho que eu pediria, né? Sandra, vai comigo. Porque uma vez eu fui aqui numa escola aqui do bairro, que chamaram um pastor, um pai de santo, um padre e outro de outra religião, acho que era budista, né? Para a gente falar na escola. Aí eu pedi umas mulheres aqui da igreja, vão comigo, vocês ficam lá sentadas e clamando a Deus para que eu vou falar. E foi graças a Deus, né? Mas voltando aqui, pessoal, a gente vê, eu tenho que avançar, não é? A Débora, ela, apesar das limitações, a Débora, ela não se sentiu inferior ao Baraque, nem superior. É uma pessoa que mobiliza gente. Ela era visionária, ela mobiliza. Sabe, gente, voltando aqui ao ponto, a nossa igreja aprendeu um pouquinho aí na pandemia a olhar um pouco mais para fora.
certas crises nos levam ao crescimento. E nós doamos toneladas e toneladas de alimentos, que em outros períodos nós não tínhamos a arrecadação daquele tipo. Na crise a gente cresce, o sofrimento nos lapida, tira nosso orgulho e nos deixa mais humildes. Então, a Débora, ela disse, eu vou com você. Naquela época, uma mulher ir para... O homem já era difícil ir para a guerra, para enfrentar esse inimigo aí. Imagina uma mulher ir para a guerra, exposta a perigos, exposta a situações, né, difíceis na guerra, de dureza, né, de escassez de coisas. Mas aí eu lembrei aqui dessa poesia que o Milton Nascimento fez com um amigo dele, em homenagem a uma mulher que vivia na beira dos trilhos, mulher muito pobrezinha, e ela tinha 3 filhos, e ela estudou os 3 filhos no maior sufoco, na maior dificuldade da vida, e o Milton fez essa música tão conhecida na nossa cultura, né? É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. É preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. E a gente pode adicionar de ter fé em Deus, né? De ir para cima das dificuldades que a gente passa. Ela era corajosa porque ela não se omitiu, não se negou. Ela falou, eu vou. Eu fico pensando na briga em casa quando ela falou para o marido. Vai ter uma guerra e o marido, bem, meu amor, para com isso. Eu já estava contra você ir para aquelas palmeiras lá, ficar se envolvendo com esse povo aí, agora você vai para a guerra, meu Deus. Mas Deus trabalha alinhando o casal, né? Certamente ele concordou e ela foi, né? Porque a liderança é pelo exemplo. Isso mexe muito com a gente que é líder de PG, né? Pastores. Às vezes a gente quer só que o povo trabalhe, mas a liderança vem pelo exemplo, né? A começar de nós. E Paulo fala, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é uma responsabilidade que Deus nos dá, né? De sermos exemplos, de não ser pessoas que mandam, mas pessoas que são... Eu não esqueço aquele filme lá, tem um filme lá de um general, que ele fala antes da guerra, eu estarei com vocês e vou ser o primeiro a descer do avião e você o último a sair. Não vou deixar ninguém para trás. Ele trouxe uma moral para o grupo, que falou, se ele está disposto, se ele acredita, a gente acredita também. Que Deus nos dê essas convicções, não é? Queridos, eu poderia falar que ela também, além de intrépida, corajosa, vou fazer um parênteses aqui, ela tinha iniciativa. Por que ela tinha iniciativa? Porque essa fala que está na camiseta de vocês, desperta Débora, que aparece no versículo 5, 12, quando ela entoa um cântico, não foi o marido que falou para ela despertar, não foi nenhum filho, não foi ninguém, ela disse para ela mesma, desperta Débora. Sabe quando a própria pessoa ela é automotivada? Eu vou me despertar, eu vou enfrentar, eu vou atrás. Era o perfil da Débora. Desperta, Débora. Aliás, se não me falha a memória, Romanos 13, 11 fala: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Está nublado, está turvo. Desperta. Tem gente que está vivendo atordoado, adormecido, anestesiado na fé. Anos e anos frequentando uma igreja, mas está anestesiado. Não acordou para a vida, para a fé, para o que Deus quer fazer através de você. A Débora não era uma mulher extraterrestre, ricaça, cheia de preparo. Era uma mulher casada, não tinha as mordomias que nós temos hoje, para não dizer vocês, mulheres, porque não tinha máquina de lavar, não tinha água encanada, a água era buscada num poço,
E provavelmente os filhos, as mulheres traziam para dentro de casa. O que mais que não tinha? Não tinha fraldas. Tá certo? Não tinha fraldas descartáveis. E essa mulher, com tantos afazeres, ela se coloca à disposição de Deus, para Deus usá-la. Muitas vezes, bom, deixa eu avançar aqui. Sábia. Onde que está que a Débora era sábia? Eu não coloquei a referência ali, mas está no capítulo 4, quando fala que ela cuidava, eu já li essa passagem com vocês, que ela cuidava das questões das pessoas. Para você cuidar, para você se envolver com os dilemas dos outros, você tem que ter um certo discernimento, um equilíbrio, uma maturidade, até para você ser confiável. Débora era essa mulher de alta confiabilidade, porque fala que ela era uma juíza. Como eu falei, uma advogada, ela, no capítulo 4:4, ela sentava debaixo da tamareira e as pessoas a procuravam para decidir suas questões, que é 4:5. O que a Bíblia destaca numa mulher? É a formosura? É a beleza física? É o corpo sedutor? Não. Não é isso. Provérbios 31 vai falar: enganosa é a graça e a formosura é vaidade. A mulher que teme ao Senhor, essa será notável. O temor de Deus no coração para as mulheres. Provérbios 31. Tem muitas mulheres aplaudidas. Tem milhares, milhões de seguidores em nossos dias. Badaladas na mídia. Eu sou mais Débora que Anitta. Eu sou mais Débora que uma tal de Boca Rosa aí, que eu nem sei quem é, né? Acho que o povo sabe, né? Essa tal de Boca Rosa, uma tal de Bianca Andrade. Alguém sabe quem é essa mulher? Não. Eu sou mais Débora que Simária e Samaria. Não é Samaria, nem sei o nome da mulher. É Simária e outra. Simária, vocês sabem. Marília, uma tal de Marília Mendonça, né? Faleceu. Como diz os antigos, que Deus a tenha. Mas... Não, gente, eu estou dizendo assim, ó. Essa é a mulher aplaudida aqui. E às vezes quem está fazendo a cabeça dos nossos filhos, não é? Esse povo, muitos aí rasos, superficiais, estão aí fazendo a cabeça da nossa garotada. Eu quero destacar esse versículo, senhoras e senhores, aqui presentes, senhoras e senhores, olha o que o texto bíblico fala, meus irmãos. Paulo falando, nos delegando, colocando nos nossos ombros. Eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos. Há quantos anos você frequenta a igreja? Tem gente que fala assim, eu sou novo convertido. Quantos anos você faz de crente? Tem uns 15 anos, mas sou novo convertido. Gente, 15 anos de igreja é muita coisa. 10 anos. Olha, vocês viram o Vitinho que pregou aqui domingo passado. O Vitinho tem 5 anos que se converteu aqui com a gente. Não é uma bênção ver? Então, capazes de aconselhar-se uns aos outros. Você tem vivência, tem palavra de Deus. Você que já casou, tem filhos pequenos, você está aprendendo, fazendo, cuidar. Você pode aconselhar alguém. Tem gente que está confusa do nosso lado, não sabe criar. Os filhos mandam em casa, bagunçam. Os pais estão com medo, estão preocupados. As filhas influenciadas pelas amiguinhas na escola, influenciadas pelos amiguinhos. O povo, gente, está assim uma confusão, parecendo o livro de Juízes. Precisa você se levantar como uma Débora, como um homem de Deus, que você ali, na sua influência, você se posiciona, se torna uma referência, um padrão para as pessoas verem em você uma luz. Eu não sei qual é a palmeira que você está, mas você tem uma. Seja a sala de visita da sua casa, a mesa do escritório,
a hora do café, a hora do almoço, a hora no cabeleireiro. Nós estamos aqui para a gente falar: Deus, usa-me no poder do Espírito Santo para eu fazer diferença nessa geração. Ela se levantou, gente, ela não ficou prostrada, parada. Aliás, deixa eu ver se é agora que eu tenho que falar isso. Acho que é agora. Ó, eu peguei esse livro aqui, ó. Não deu tempo ler de manhã. Esse livrinho aqui me acompanha há muitos anos. De vez em quando eu leio em letras grandes, né? Porque Paulo falou assim: vejam em que letras grandes eu escrevi para vocês. E eu escrevi aqui, só que eu esqueci. Já achei. Ó. Fala assim: levante-se. Deixa eu pegar a página aqui, gente, que deu um branco aqui. Achei. Levante-se. O seu grande problema, está apontando para mim e para você, tá? É ficar parado. Jesus falou a parábola que o filho pródigo se levantou e voltou para a casa do pai. Ele foi transferido de um chiqueiro de porcos para a mesa do pai. Eu fiz o casamento do Zezão, Zé Vicente, sexta-feira. Que alegria. Eu vinha pegando no pé desse rapaz, homão daquele, quase 40 anos, sem casar. E de vez em quando eu pegava no pé dele: para desses namoricos, rapaz, assume uma mulher e vai pra frente. Aí eu falei lá no casamento, aqui com quase 2 metros de altura de milagre de Deus, para estar casando aqui. Então a gente estava lá abençoando o camarada, que é um milagre, que ele estava na rua, estava nas drogas. E Deus o resgatou. Então, Deus faz essas coisas nos nossos dias, não é? E vocês não podem parar de orar pelos filhos desviados. Chega de preguiça, chega de moleza, chega de marasmo, de apatia, de imobilidade. Levante-se e vai para cima. Chega de planejamento, chega de ficar só na pós-graduação, sem fim. Chega de indecisões, chega de ficar com especulações intermináveis, chega de preconceito, chega de medo, de suspeita, de desculpa, esfarrapada. Levante-se e vá. Chega de fingimento, de hipocrisia, chega de vaidade pessoal, de segurança própria, de orgulho, de presunção tola, de carnalidade, de um eu grande demais. Chega de desvios, de descompromisso, de ficar só ensaiando. Chega de piedade estática, de choradeira. Opa! Chega de fé sem obras. Levante-se e vai. Levante-se e vá. Agora. Nesse instante, o sol está se pondo. O dia da salvação está terminando. As oportunidades estão passando. O prazo está se aproximando do fim. E ele conclui: e você está ficando velho. Ai, 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 ai. É um baita puxão de orelha, não é, gente? É ou não é? Vocês têm que falar 8h10, né? Então, vamos embora. Altruísta. Eu me levantei. Inclusive, nesse capítulo aqui, fala que as pessoas estavam deprimidas, estavam tristes. Nós somos muito contagiados pelo ambiente que a gente vive. Você já conversou com uma pessoa que te deixa para baixo? Que você sai assim preocupado? Tinha uma propaganda antiga que o cara vai falar com o gerente do banco. Ele está falando com o gerente do banco de igual para igual. Daqui a pouco, o gerente do banco fica assim um monstro de grande. E ele vai encolhendo, encolhendo, encolhendo. Eu me vi ali diante daquele sistema, né, que quer arrancar até seu último real. E o homem vai encolhendo e o cara crescendo assim. Tem gente que, quando fala conosco, vai nos oprimindo, né? Só obstáculo, só dificuldade. Não adianta, não adianta. Feliz aquela mulher, mãe, que
empurra seu marido, que empurra seus filhos, vamos para frente, vamos acreditar, vai Baraque, vamos que vamos. Então, gente, ela não ficou pensando só na sua casa. Ela poderia falar, eu me levantei como mãe dos meus filhos. Amém, Débora, parabéns, Débora. Você cuida da sua casa. Você é uma mulher direita, trabalhadora. Não, gente. Ela saiu da sua bolha. Cuidar só dos seus era pouco para Débora. Enquanto muitas talvez falam que é over. Eu não dou conta. Eu sei, não é fácil. E cabe a nós, maridos e filhos, a gente suavizar a vida das mulheres. Mas a Débora é uma mulher que ela transborda. Ela transborda, como muitas de vocês que são anfitriãs, que a sua casa é um espaço público. Você se contenta em receber gente de fora para vir na sua casa aprender as coisas de Jesus. Você que trabalha todos os dias, manhã, tarde e noite, ainda acha tempo para ir a um pequeno grupo, para cuidar de pessoas, que é um pequeno rebanho que Deus te colocou. Então, você não quer cuidar só dos seus, e algumas vezes eu falei aqui na igreja, não adianta eu cuidar só dos meus filhos, não adianta eu estou bem só porque meus filhos estão bem. Se os filhos da nossa comunidade não estiverem bem, o meu filho não vai estar bem. Porque não adianta a gente ficar se achando, né, na minha casa tá legal, mas tem gente sofrendo, chorando, com filho drogado, com filho que está com o coração duro, alguns que não acreditam mais em Deus, alguns que estão mudando de direção, de ser um menino, querendo ser menina, com 12 anos, com 10 anos. Eu conheço vários psicólogos que eles falaram assim, sinto muito. Olha, alguns deles nem são cristãos, mas eu ouvi um professor de faculdade falar assim, eu sinto muito se vocês discordam de mim, mas se tem um garoto de 9 e 10 anos, 11 anos, 12 anos, no meu aconselhamento, querendo mudar de sexo, eu vou fazer de tudo para ele não fazer isso. Porque essa idade, ele não tem capacidade de tomar decisões. Não vou falar, segue o que você quer fazer. Interessante, né, gente? Às vezes a gente pensa que está tudo tão perdido, mas mesmo no mundo, ainda que talvez não tenha os valores que nós temos, tem gente com uma razão, né? Percebendo as coisas. E tem pais que não firmam posição, não tomam decisões, deixam os filhos serem direcionados e entreguem os filhos para isso. Então ela se preocupava com os outros, pensava nos outros, se importava, ser humano dá trabalho, mas ela falou, é para Deus. Ela era ocupada. Já falei sobre isso. Deus chama os ocupados. Quando Jesus chamou os pescadores, eles estavam fazendo o quê? Pescando. Quando chamou Mateus na coletoria, ele estava trabalhando. Tem várias pessoas que Deus está chamando assim. As pessoas Deus chama os ocupados. Porque é nessas ocupações nossas que vem o sobrenatural. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer um resumo bem resumido aqui. Eles vão lá para o monte. Qual é o nome do homem? Císera fica sabendo. Ele junta os 900 carros de guerra. Esses soldados estão lá em cima da montanha, uma montanha de 300 metros em Israel, chamado Monte Tabor, que é uma montanha assim plana, que os 10 mil podiam estar lá em cima. Eu e a Sandra vimos o Monte Tabor, tivemos o privilégio de ver. Os soldados ficaram lá em cima, e eles, lá embaixo estava o exército inimigo, e tem o rio Kizon, que vocês viram lá, só que era época seca. O que aconteceu, gente? Você vai ler isso no capítulo 5. Parece que Deus... Parece não, né? Deus muda a natureza, as nuvens se formam, vem chuva, chove um pancadão e fica a lama. Os caras vêm com tudo nos cavalos de guerra, parecendo aqueles carroças de Faraó. E vão lá e vão se atolando, e aquilo é pesado, e os soldados pesados, e não conseguem. Essa estratégia falhou, eles se tornam ali fracos, derrotados, e são
tremendamente derrotados por causa de algo sobrenatural que aconteceu. O Císera, que era o comandante fortão, homem de guerra, mais do que o rei é apagado na história, sai, foge, abandona o exército, viu que a miséria tomou conta, vai ali numa tenda de uma mulher. Qual o nome da mulher? Jael. Chega na porta da tenda dela e fala: me socorre aí. Ele estava cansado, suado, e ele ofegante. Me socorre aí. Entra, meu senhor, entra. Ela conhecia, né, o comandante do exército, e ela era descendente do sogro de Moisés. Aí dá para vocês clarearem aí a visão. Aí ela coloca um cobertor em cima dele, ele pede água, ela dá uma coalhada, né, uma comida mais sustância, mais suculenta, para o sono chegar. Aí o camarada fica num pesado sono. Naquela época, as mulheres é que montavam as tendas. Usavam martelo e estacas para montar as tendas. Elas tinham habilidades com as mãos. Pois o homem, ela entendeu. Ela falou assim, ela deve ter entendido a senha, né? Derrotado, fugindo, vem pedir abrigo na minha casa. Se eu atender, acobertar um homem desse, vai sobrar para mim. É inimigo de Israel, é inimigo do povo de Deus. Quer saber? Pegou uma estaca, cravou na têmpora do homem, talvez assim, ou dentro do olho. A Bíblia não fala exatamente como, né? Mas era uma mulher. E aí, quando o Baraque chega com a turma, o que acontece? Ela fala: aquele que o senhor procura está aqui na minha casa. Se eu fosse pregar sobre Jael agora, sabe como é que eu começaria a minha mensagem? Jael, a mulher que disse: eu não vou deixar abrigar na minha casa o meu inimigo. De jeito nenhum. Que inimigo a gente deixa entrar na nossa casa? Quem a gente acoberta? Quem a gente cria ali que vai fazer mal para nós? Aqui dá para a gente pegar muitas aplicações, viu? O que está acontecendo que invade nossa casa e a gente acolhe? Sabe o cordeiro que não pode sentar na mesa com o lobo? Não pode. Não podemos dar espaço para o inimigo. Efésios fala: não deis lugar ao diabo. Eu não posso aceitar na minha casa uma pessoa que quer namorar com a minha filha que não conhece Jesus. Ele tem que ser evangelizado primeiro. Não estou dizendo que ele tem que ser descartado, mas tem que ser evangelizado primeiro. A gente tem que tomar cuidado com as mídias que entram na nossa casa. É uma outra história falar aqui da Jael. Mas o ponto que eu quero chegar, meus irmãos, às vezes falta para nós, sabe o quê? É coragem. Para dar o primeiro passo e confiar em Deus. O inimigo parecia invencível. Às vezes a gente subestima. A gente quer as coisas muito fáceis. Eu falei há poucos dias aqui que a fé é uma matéria-prima para Deus trabalhar. Deus não faz nada do nada. O garotinho não ofereceu 5 pães e 2 peixinhos? Ele multiplicou aquilo. A mulher que deu um bolo para o Elias, que fez o último bolo, tinha um pouquinho de azeite, Deus multiplicou o azeite. Sabe essa promessa de fé que a Rosângela falou? Esse pouco que você doa, somado com outros poucos, Deus multiplica e faz missões acontecer. Faz milagres acontecerem. Será que a gente está usando essa matéria-prima da fé para acreditar, para ir para cima? Porque ela tinha visão, né? A Débora. Eu vou obedecer. Queridos, vamos crescer na visão, na obediência, na sabedoria, que mais? Na intrepidez, na coragem, e não ter medo de ficar ocupado nas coisas de Deus.